Se você tem um histórico familiar de câncer no aparelho digestivo, no sistema digestivo, eu vou te explicar o que realmente isso significa para a sua saúde. Eu sou o Dr. Marcos Ratke, sou cirurgião do aparelho digestivo e eu te peço já para compartilhar e comentar a respeito desse assunto tão importante. Muitas pessoas elas acabam ficando preocupadas, até assustadas, quando tem histórico familiar de câncer do sistema digestivo, esôfago, estômago, intestino, pâncreas, fígado na família. Essa informação acaba gerando muita dúvida, muita insegurança e cria uma ansiedade muitas vezes desnecessária. No vídeo de hoje eu vou explicar qual é o verdadeiro impacto do histórico familiar nos descendentes ou nos parentes mais próximos de pessoas que tiveram câncer do sistema digestivo. O que o histórico familiar realmente representa? Primeiro, eu queria te deixar bem tranquilo que a maioria dos cânceres do sistema digestivo e dos cânceres em geral, como um todo, de todos os outros órgãos, a maioria não é, por incrível que pareça, não é genética. Menos de 5% dos cânceres são genéticos. Então, quando você tem alguém na sua família que tem algum tipo de câncer, seja ele do sistema digestivo ou não, ter essa informação de que, na maioria das vezes, o câncer não é hereditário. Então, muitas vezes ocorreu uma mutação genética apenas naquela pessoa, não transmissível. A maioria dos casos de câncer do sistema digestivo está ligado ao estilo de vida. Se a gente colocar pela própria OMS os fatores que mais aumentam o risco de câncer, eu estou falando em obesidade, uso do cigarro, uso de bebida alcoólica. Se esses três fatores fossem tirados de cena, nós teríamos 40, 50% menos câncer de todos os sistemas do nosso corpo. Então, a obesidade, o cigarro e o uso de álcool sozinhos representam quase metade do risco associado aos cânceres, especialmente do sistema digestivo. Ter um histórico familiar, ele obviamente, dependendo de cada caso, é um alerta importante para o rastreamento e para a investigação dos seus descendentes. Porém, não significa que você está numa estrada que vai te levar a essa doença. Muitas pessoas têm esse medo, que é um medo infundado. E quando a gente entende que a maior parte dos cânceres está relacionados ao estilo de vida, eu sempre falo para os pacientes, é muito mais uma herança cultural do que uma herança genética. Então, se eu tenho uma família de pessoas obesas, se eu tenho uma família que usa alimentos ultraprocessados, por exemplo, como carnes embutidas, derivados de boi ou de porco que são embutidos, que são carcinogênicos, que formam câncer, eu não tenho uma herança genética, eu tenho uma herança cultural. Se eu tenho uma família de pessoas que têm o uso habitual do álcool, que têm o uso habitual do cigarro, eu não tenho uma herança genética, eu tenho uma herança cultural. Então, o mais importante quando a gente pensa diante do histórico familiar é um acompanhamento médico regular. Quando o profissional recebe familiares, seja em primeiro ou segundo grau, de pacientes que têm câncer, que foram diagnosticados com câncer, a primeira abordagem que a gente precisa ter é de tranquilizar essas pessoas e identificar para cada parente, para cada familiar, o seu verdadeiro risco e tranquilizar e eventualmente pedir exames de rastreamento ou eventualmente até exames genéticos para se certificar da origem desse tipo de câncer na família. E a gente tem que enfatizar que a prevenção ainda para o câncer é a melhor saída. Quando a gente tem um estilo de vida adequado, quando a gente evita o excesso de peso, quando a gente tem uma dieta saudável, rica em proteínas, gorduras boas, com pouco alimento industrializado, com pouco açúcar, sendo que o açúcar, por exemplo, pode estar relacionado ao surgimento de pólipos do intestino, e tem trabalhos falando sobre isso já há muitos anos. Então, quando a gente mantém um hábito de vida adequado, com acompanhamento médico regular, fazendo exames se necessário, fazendo rastreamento precoce se necessário, nós temos uma diminuição da chance de aparecer o câncer. Ou, vamos dizer assim, na pior das hipóteses, a gente conseguir fazer um diagnóstico super precoce em um paciente que, por exemplo, não tinha nenhum sintoma.
Então, quando a gente entende que o sistema digestivo demora para dar sintomas e a gente conversa com o paciente e analisa o seu risco, a gente pode pedir exames que detectam precocemente lesões que hoje são passíveis de cura muito mais do que alguns anos atrás. Então, conhecer o seu histórico familiar, lógico que é um passo importante, importantíssimo na prevenção, mas o que você faz aqui no teu presente, no teu dia a dia, minimiza o risco de você desenvolver qualquer tipo de câncer, focando em hábitos de vida saudáveis, especialmente a dieta, focando em entender que cigarro, que sedentarismo, que álcool, que obesidade estão intimamente relacionados ao aumento do risco de câncer nos últimos anos. E se esse vídeo foi útil, compartilhe com quem precisa saber dessa informação, que precisa ficar tranquilo e que precisa ter um direcionamento adequado para o caso.